Olá pessoal, aqui é o Ricardo, professor de econometria da UEMP, campus CCSA Cornélio. Vamos falar hoje sobre logit multivariado, tá? Nós vimos na última aula, quando a variável dependente ela tem apenas duas respostas, sim ou não, sucesso ou fracasso, nós codificamos ela como 0 e 1, né? E essas variáveis são binárias, têm duas respostas possíveis. E então nós vamos expandir para mais do que duas respostas, mais que duas variáveis, mais do que duas possíveis codificações, tá, dessas variáveis. Quando nós trabalhamos de multivariada, uma variável que é multivariada, nós queremos referenciar em quais são os possíveis valores que essa variável assume, tá? Por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, quando ela é discreta, até n, ou se infinito numerável, que pode ter uma sequência de números que são infinitos, que vai de 0 ou de 1. Se for do conjuntos naturais, começa no 0, se você definir no 0, começa no 1, se você definir no 1, vai até o infinito. Isso é multivariado, entretanto é infinito. Nos modelos de logit, geralmente essa multivariação ela é ela é codificada finitamente, tá? Então, nós conseguimos colocar ou ordem, que é um logit ordenado, ou não necessariamente precisa ter ordem, que é um logit multinomial, tá? Cada característica dessa variável consiste numa referência que não necessariamente tem-se uma ordem. Mesmo a cor dos olhos, né? A cor dos olhos não tem uma ordem, não existe a cor azul, ela nem em relação à ordenação, posiciona-se à esquerda ou à direita da cor de olho preto, por exemplo. É essa a ideia. Tá? Então, o logit multivariado é um modelo cuja variável dependente assume valores inteiros limitados. Existem dois tipos, multinomial e ordenado. Para vocês, multinomial não precisa ter ordem ordenada. Pelo nome você já pode concluir que existe uma ordem. Logit multinomial é um modelo que as informações da variável dependente não respeitam uma ordem. Esse exemplo, a cor dos olhos, conforme eu disse para vocês. O ordenado é um modelo cuja informação da variável dependente respeita uma ordem. Tipo nível de escolaridade. Você pode classificar alto e o nível, né, fundamental incompleto, ou né, o analfabetismo como um nível mais baixo. Nessa aula especificamente estudaremos modelos do tipo ordenado, tá? O multinomial, que é uma extensão dos logits multivariados, nós estudaremos um outro encontro, tudo bem? Então, o exemplo que eu vou dar para vocês é do exemplo trivial do Gujarati, e você pode encontrar no banco de dados desse livro de 2019. Então, o setor de pesquisas sociais dos Estados Unidos entre 77 e 89, 1977 e 1989, convidou os entrevistados a avaliar a seguinte declaração: uma mãe que trabalha fora é capaz de manter um relacionamento tão afetuoso e seguro com os filhos quanto uma mãe que não trabalha fora? Então, o setor de pesquisas sociais perguntou aos entrevistados se a pessoa concorda ou não. Tá? Então, a variável dependente é concordância ou não dessa afirmação. Tá vendo? A ordem de 1 a 4. Então, existem pesos, discordo totalmente, tem peso 1, discordo 2, concordo 3, concordo plenamente 4. Esses pesos vêm da característica da ordem, ok? As variáveis independentes são aquelas variáveis que explicam a possibilidade, né, ou a probabilidade da ocorrência da concordância. Nesse caso, o ano 89, que foi o ano máximo de levantamento, né? Sexo, o indivíduo se é masculino ou feminino, nesse caso aqui está trocada as referências, a referência é feminina, lógico, referência feminina, por quê? Referência feminina, porque nós estamos observando as características de afetuosidade, né, de uma mãe em relação ao filho, condicionado a que ela trabalha fora ou não, ok? Raça, outros 0, branco 1, aqui é uma troca de referência também, porque geralmente é o indivíduo branco, né? Idade em anos, qualidade também em anos, e PR, prestígio profissional. Então, galera, eu vou rodar um modelo aqui, vocês vão observar o seguinte.
vamos observar o seguinte, consiste esse modelo no seguinte. Oi, Claudinei, tudo bem? E aí, prof, boa noite. Tá prestando atenção na aula? Eu tava fazendo em forma de gravação, tá? Tá tudo ok? Dá para prosseguir? Tá tudo ok, prof, pode seguir. Eu entrei um pouquinho tarde porque tava carregando meu notebook. Tudo bem, mas você entendeu a ideia? Sim, prof, eu cheguei na parte que o senhor estava explicando sobre concordo, não concordo, que são as variáveis com peso diferente. Beleza, beleza, então. Então, beleza, fechou. Fechou. Então, vamos voltar, tá na forma de gravação. Agora eu esse, vou rodar esse modelo lá no status. Depois eu posso passar os dados para você, tá? É o seguinte. Então, aqui no stata, ó, não é esse stata. Eu acho que não. Vou fechar ele aqui que eu abri dois stata. Então, não é esse, não. Vou abrir aqui o outro. Para você, os dados, tá? Especificamente nesses data, os dados aqui, ó, por exemplo, Warmth é afetuosidade, né, em relação à mãe, se ela é a mais ela tem afeto ao filho, tanto quanto a mãe que não trabalha tem, entendeu? Então, aqui tá em termos de categorias, tá? Mas dá para, aqui você tem que fazer uma identificação, tudo mais. Nesse sentido, nós temos o seguinte, esse SD, SA, essas observações em categorias, nós podemos transformar em, né, codificar em números, que também vai dar a mesma coisa. Esses dados aqui estão codificados de uma maneira que o computador, ele lê numericamente, tá? Então, não sei se você pode observar aqui, ó, tá vendo, ó? Em cima, 4 e vou mudando tá vendo, ó? Vou lá no fundo aqui, é 4 tá vendo, ó? Então, aqui foi mais, Não tá aparecendo não, prof. aqui em cima, ó, tá vendo aqui onde tá, acho que não vai aparecer, tá? Tá vendo aqui, ó, no cursorzinho? Não, não Não, tá mostrando. não tem problema, então. Só quero que você, assim, ó, vou mostrar para você aqui, ó. Não tá aparecendo a tela? Tá aparecendo a tela para você, né? Tá, a tela tá normal, mas o Ah, cursor tá. não aparece. Peraí. Deixa eu abrir aqui, ó. Beleza. Ó, tá vendo aqui, ó? SA, SD, tá vendo? Agora tá observando? Ainda não, tá travado. Peraí que travou aqui. Vou mostrar pra você. Só um pouquinho. Porque assim, nós vimos o bivariado na última aula, são só Uhum. 0 e 1. Agora a gente pode ordenar de 1 até um número limitado. Isso aqui eu vou mostrar aqui para você. Ó. Acontece o seguinte: o único problema desse banco de dados já está codificado em termos de, ó, aqui, ó, SD, tá vendo? Ó? Agora foi. Isso. O SD é o discorda totalmente, entendeu? Vamos lá para baixo, ó. Tá esse SD é 1, tá vendo um aqui em cima, ó? Sim. É um 1, tá? Ele está escrito SD é 1, tá? Isso aqui é um erro do banco de dados. Não é um erro, é uma codificação, né? Uma programação. Tá vendo? D é Discord, né? Discord. É o 2, tá vendo? Então, Uhum. você não precisa colocar SD. Quando você for fazer uma pesquisa de opinião, quer analisar em termos de logit multinomial ordenado não, logit ordenado, você pode colocar os números direto, que é uma coisa, tá? Que geralmente letra dá problema. Tá vendo que tá azulzinho aqui? Azulzinho, não tá? Sim. O azulzinho é uma programação, é uma condição. Se eu colocar aqui, ó, quer ver, ó, D, tá vendo? Apareceu vermelhinho, tá vendo? Sim, sim. Tá vendo? SD, vermelhinho. Ele não identifica. Só está codificado de forma diferente. Ó, 4. O 4 é agree.
concordo plenamente, entendeu? Sim, sim. E É aqui, igual, ó, quase parecido com aquele outro lá que a gente tinha feito. isso, só que agora aumentei as categorias, entende? Aumentei as Uhum. categorias, fui do 1 até o 4 nesse caso. Então, se eu rodar esse modelo, agora é um modelo ordenado, é um modelo multivariado, tá? Então, nesse caso aqui, que fique claro, quando você for fazer um trabalho, não necessariamente não coloque letra, coloque números, tá vendo? 3, coloque o número 3, 4, identifique como números, porque se você colocar a letra, ele não vai ler, tá? Nesse banco de dados aqui, ele teve um probleminha, eu deveria ter arrumado, eu só percebi agora, tá? Mas, enfim, vamos lá. Se eu rodar aqui, eu vou digitar aqui no painel de controle, tá? Controle, só mudar aqui a tela, vou digitar aqui no painel de controle, seguinte, eu vou digitar, ó, hoje, a regressão é a Ordered Logit, tá? O que nós fizemos na última aula é só Logit, lembra? Só Logit, tá? Ou Logit é Logit ordenado, tá bom? E vou colocar, ó, minha variável dependente é o arm, tá? O arm quer dizer a afetuosidade, né? O grau de se a pessoa concorda ou não. Aí vai lá. O year 89 é o ano que foi realizada a pesquisa. Depois, male, né? Se o indivíduo é homem. Aqui não é sexo, né? Então era male, só se o indivíduo era macho ou fêmea, né? Que está caracterizado que o indivíduo do sexo masculino, aquele indivíduo que responder é do sexo masculino, porque pode ter diferença, né? White, né? Cor, age e look. É isso mesmo. E PRST, que é PPPP, né? PRPR, que é prestígio profissional. Se eu digito aqui, ó, se eu dou Enter, aí eu tenho a regressão. Como é que se lê essa regressão aqui? É bem simples, tá? Bem simples. Como é ordenado, você tem que observar o seguinte, ó. Por exemplo, educação aqui, ó. A chance, por exemplo, a chance, né, de um indivíduo, aqui uma referência feminina, do indivíduo feminino, cuja educação, ela tem um ano a mais, né, um incremento de um ano, e a partir das pesquisas de opinião, tá, foram realizadas, escolaridade, as chances dessa, né, da mãe ser mais afetuosa é 7%, entendeu? Só que aí você tem que interpretar o seguinte, interpretar a variação entre as ordens. Como assim, professor, entre as ordens? É 7% entre, por exemplo, das pessoas que concordam plenamente em relação às pessoas que concordam somente, entendeu? A variação entre essas ordens. Então, por exemplo, deixa eu pegar até meu resuminho que eu fiz aqui. Por exemplo, quando você varia a interpretação da ordem das pessoas que discordam para as pessoas que discordam plenamente, para as pessoas que discordam, o percentual, tá? A chance ali, o percentual, o logaritmo ordenado das chances, tá? Nesse caso, ele tem em uma categoria mais alta de afetuosidade, por exemplo, a categoria de concordo plenamente é a categoria mais alta de afetuosidade nesse sentido. Então, a chance é de quase 7%, entendeu? Agora, quero analisar a razão de chances, eu faço a mesma coisa, tá? Eu faço a mesma coisa e no final eu digito OR, que é odds ratio. Tá vendo? Só a educação e prestígio social, tá? E a categoria ali relacionada ao ano de realização, né, da pesquisa, só a educação e prestígio profissional que faz com que as chances aumentam mais do que 100%. Tá? As demais variáveis, elas não têm uma razão de chances
maior que 1, tá? Então, as categorias que têm maior propensão, né, a dizer que as mães que trabalham fora também, elas têm né, tem uma afetuosidade equivalente às mães que cuidam dos filhos, né, que não trabalham, elas estão ligadas à educação e ao prestígio profissional, entendeu? O que é esse prestígio profissional? É tipo a estabilidade? Se a pessoa ela é bem sucedida, né? Se Ah, a entendi. pessoa tem um bom status, se a pessoa Estabilidade, tipo. não estabilidade, mas status mesmo, se a pessoa ela tem uma referência social muito grande, ela tem um impacto. É assim, eu realmente é que essa variável ela só é definida como prestígio profissional em termos de vamos falar de estabilidade, pode ser sim. Nesse sentido, pode ser sim, Claudinei. Porque quando você tem estabilidade, você tem prestígio profissional, porque é estável, tá? Se você interpretar na maneira mais dura, é sim, tá? Porque é um prestígio você ficar muito tempo no mesmo trabalho. Então, tá? Nesse sentido, sim. Ok? Então é isso. Era isso que eu ia explicar hoje. Era somente isso. O logística ordenado. Beleza, prof. Daí, de Então, novo, a porcentagem dentro das pessoas que concordam, né? isso. Não, aí você faz a variação, entendeu? Você faz a variação entre as ordens. Por exemplo, se você falar que é 7%, então a alteração na escolaridade, a Altera em 7% para as pessoas que 7%, têm mais isso, afetuosidade. isso, na transformação das categorias, aplicando a categoria da 3 para 4, da 2 para 3, e assim vai. Entendeu? Mas é bem simples de interpretar, não é difícil, não. Legal. Beleza, então.